Bom dia, Lara. Bom dia. Conseguiu fazer as atividades, Lara? Tô conseguindo um pouquinho. Só um pouquinho? É porque tem pouquinho, né? Que você conseguiu só um pouquinho? É porque teve uma semana que eu não fiz atividade, aí eu tô fazendo as atividades da semana passada e dessa agora. Isso mesmo. Bom dia, Murilo. Bom dia, Luna. Bom dia. Vamos iniciar, pessoal? Olha só, essa semana nós iniciamos o estudo do capítulo 5, que é sobre estatística, né? Nós iniciamos falando de duas medidas de tendência central, médias aritméticas. Primeiro, nós estudamos a média simples, né? E depois nós estudamos a média ponderada. Então, a tia vai compartilhar aqui com vocês a tela do livro didático. Hoje a gente vai dar continuidade, vamos falar sobre mais duas medidas, tá? E aí a gente aproveita para tirar as dúvidas de vocês em relação às atividades que vocês estão desenvolvendo. Tudo bem? Vou desligar minha câmera, vou compartilhar a tela do livro. Aqui, né? Capítulo 5, página 42. Então, ó, medidas de tendência, nós estudamos a média, tá? Aritmética simples, né? Que é quando a gente trabalha a somatória, né? E divide pela frequência, né? Igual aqui nós vimos o blog que foi publicado, né? Foram publicados 3 textos, nós encontramos a média de acesso de cada texto durante 3 semanas. Então, nós pegamos o valor da primeira semana, da segunda, da terceira semana, somamos e dividimos pelas 3 semanas que isso acontece. E aí, ó, então, média simples é quando a gente trabalha os valores, a somatória dos valores, sem peso, não tem diferença, né? São valores sozinhos. Só a somatória dos valores dividido pela frequência.
Aí tem as atividades, né, que vocês estão fazendo. Depois nós falamos um pouquinho sobre a média aritmética ponderada, que é quando a gente trabalha um peso diferente. Por quê? Porque na tabela, né, de frequência, determinados valores aparecem mais vezes, né? Que foi o caso aqui desse exemplo que nós vimos sobre os registros de salário, né, da pesquisa que foi realizada. Então, ó, R$ 1.750 apareceu na pesquisa 20 vezes. Então, ele deve ser considerado, na hora de se calcular a média, as 20 vezes em que ele apareceu. Então, é o que nós chamamos de média ponderada. Existem valores que a frequência ela é maior, ou seja, valores que se apresentam mais de uma vez na tabela, né? Então, a gente deve considerar. A gente não pode considerar porque apareceu 20 vezes, por exemplo. A gente deve considerar as 20 vezes que ele apareceu. Então, tá aqui, né? É como a gente discutiu na última aula, nós vamos trabalhar as 20 vezes que esse valor apareceu. Então, primeiro a gente trabalha essa multiplicação, depois que a gente trabalha a soma, né? Então, isso é a média ponderada. Um outro exemplo que nós estudamos foi a distribuição de frequência, né? Quando nós temos uma tabela, essa tabela está organizada de forma diferente. Lá, na situação acima, nós encontramos um valor exato, 1.750. Aqui nós trabalhamos como se fosse uma escala, entre 1.000 e 2.000. Então, para que a gente consiga trabalhar isso, né, de forma mais correta, nós vamos ter que encontrar o quê? Quando nós temos esse tipo de distribuição da frequência, ó, tem os salários de 1.000 a 2.000. Então, nós vamos ter que trabalhar primeiro a média salarial, né? Que nós vimos aqui por classe. São 4 classes de apresentação na nossa tabela. Então, ó, a primeira de 1.000 a 2.000. Então, a média de 1.000 a 2.000, 1.500. A média de 2.000 a 3.000, 2.500. Somos 2, divide por 2. Para depois a gente aplicar a média de salários, né, na frequência em que aparece cada uma das classes. Igual aqui, a primeira classe, 35 vezes. A média de R$ 1.500 de salário. Então, ó, 1.500 vezes 35, 2.500 vezes 20. Então, a gente precisa ficar atento, né, em cada uma das situações. Então, são as duas medidas de tendência que nós vimos na última aula, média simples e ponderada. Na aula de hoje, nós vamos falar de outras duas frequências. Moda e mediana. Quem sabe dizer para ti, quando a gente fala moda, o que lembra a gente moda? Palavra moda. O que nos lembra? Moda mesmo. Moda mesmo como? Assim? O que é quando a gente fala assim, olha, sabe, esse tênis está na moda. Quando a gente fala que alguma coisa está na moda, o que acontece? São, tipo, roupa nova e desejada. Eu acho que é isso. E que quando a gente usa o termo moda, é que acontece, tipo assim, tá na moda, deu aquela explosão, tá todo mundo usando, é o que mais aparece nas vitrines, é o que mais a população está comprando, não é isso? É uma coisa que se destaca, porque aparece mais vezes, vai aparecer mais nas vitrines, vai aparecer mais no desejo, né, do consumidor, aquele objeto, é o que mais vai estar sendo desejado, não é assim? É moda. Então, quando a gente fala na moda da estatística, é uma coisa bem parecida com essa moda aí que a gente acabou de falar. É o
Por quê? É quando aquele dado da pesquisa, ele se apresenta com uma frequência maior, né? Então, quando a gente prepara uma pesquisa, a gente vê determinado assunto ou determinado valor que é muito citado, esse valor a gente considera, ou esse assunto, a gente considera como se fosse a moda da pesquisa, né? Então, olha aqui, ó, a definição. É aquele conjunto de dados em que o valor que ocorre com maior frequência, o que mais se repete, ele é chamado de moda. Então, dentro da estatística, a gente considera moda aquele valor que mais, ou assunto, porque a estatística, né, trabalha, né, determinados assuntos em relação à pesquisa, e esse assunto, aquele que mais se aparece com mais frequência, é chamado de moda. Então, a tia, tá, apareceu determinada situação, então eu consegui identificar um destaque que mais apareceu, então ele é a moda. E agora, se tiver, por exemplo, dois valores, né? Dois assuntos abordados em que vai existir ali, né? Vai aparecer na pesquisa um empate. O que é que nós chamamos? Nós chamamos essa distribuição, quando ela acontece, né? Quando acontece com dois valores, bimodal. Ah, existiu 3, 4 valores ali, ficou tudo igual. Então, é multimodal, né? Então, um valor com mais frequência, né? Um assunto com mais frequência é moda. Se aparecem dois, né, destaques, né, no mesmo valor, bimodal. Se aparecem mais, aí nós chamamos multimodal. Ah, tia, fiz a pesquisa, ó, cada uma situação diferente, não teve, assim, nenhuma distribuição que se destacou mais, foi tudo igual. Ah, então não tem moda, é amodal. Vamos ver aqui, ó, alguns valores. A primeira série, nós temos aqui algumas distribuições, ó, 2, 3, 5, 5, 7, 11, 13, 27 e 27. Então, o que aconteceu nessa série aqui? O número 5, ela apareceu quantas vezes? Ó, o 5 apareceu quantas vezes? 2. 2 vezes. O 27? 2 também. 2 também. Então, qual é a moda aqui? A moda é o número 5 e a moda é o 27. Agora, olha essa série de distribuição aqui. 101, 104, 108, 115, 122 e 129. Houve algum valor que se repetiu? Não. Não. Então, se não houve repetição, não tem moda. Se não tem moda, é amodal. Aqui a moda é o 5, a moda é o 27. Tá? Então, a moda é aquele valor que aparece com a maior frequência. Só vai existir um? Não. Podem existir 2 ou mais. Quando existe só um valor, moda. 2, bimodal. Acima de 2, multimodal. Necessariamente vai existir a moda? Não, né? Pode ter ali determinada situação que não vai haver moda. É o que nós chamamos de distribuição amodal. Aí aqui, ó, cita um exemplo, né, de jogadores de NBA, da NBA, que a moda da altura é de 2,24 metros. Né? E aí tem a apresentação da altura, da estatura de 10 jogadores. Então, quando eu falo que a moda é 2,24, o que significa? Existe o quê? Uma frequência maior, ou seja, mais de um jogador que apresenta a estatura de 2,24 metros. Nós vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3,
4. 4 jogadores. Entre 10 jogadores, 4 jogadores, né, têm a estatura de 2,24 m. Então, essa é a moda. É o valor que aparece com a maior frequência. Observem aqui, pessoal. 4 jogadores, 2,24 m. Existe aqui, essa situação é moda. Existe aqui, ó, 2,26, 2,26. Porém, a repetição aconteceu somente quantas vezes? 2 vezes. 4 vezes 2,24 apareceu uma quantidade maior. Então, essa é a moda. Houve a repetição de outros valores, porém, uma quantidade inferior. Então, a gente não considera moda. Ó, 2 vezes 2,26, 2 vezes 2,29, 2 vezes 2,31. Entenderam? Então, houve a repetição numa quantidade menor. Aquele que apareceu com a maior frequência é moda. Se houvesse, né, se todos os 3 valores só tivessem sido repetidos 2 vezes, 2,24 2 vezes, 2,26 2 vezes, 2,29, 2,31 2 vezes, aí sim seria multimodal. Mas o 2,24 ganha destaque porque ele houve aqui a repetição dele 4 vezes. Certo? Dúvida? A moda é para ter a média? Não. É pra quê? A moda, a gente pode calcular em cima desses valores uma média. Mas a moda não é cálculo. A moda você vai observar. O valor que mais aparece, ele é considerado a moda. Só isso. A gente não faz cálculo nenhum. Você vai observar, igual que nós temos aqui essa sequência. Qual é o número que apareceu mais vezes? 2,24. Então, 2,24 é a moda. Não tem cálculo nenhum. Aqui, ó, na nossa série. 101, 104. Não existe moda. Por quê? Não existe valor que apareça mais de uma vez. Todos foram apresentados uma única vez. Aqui em cima, qual é a moda? 5 e 27. Por quê? 5 apareceu 2 vezes e o 27 também 2 vezes. Ok? Moda não tem cálculo. Moda é observar o valor que aparece. A maior quantidade de vezes é considerado moda. Para isso, ele tem que se apresentar, né? Mais de uma vez, é claro. Certo? Entendeu? Uhum, entendi. Mais alguma dúvida? Não? Agora nós vamos para a mediana. Olha, nós trabalhamos a média simples, a média ponderada, aprendemos a moda e agora a mediana. A mediana, nós vamos formar uma sequência, tá? E o que é a mediana? O valor que aparece no centro dessa frequência, ou seja, o valor que está exatamente ao meio da frequência. Então, nós vamos ter 2 situações. A mediana, tá? Quando a quantidade de valores que a gente tem na pesquisa é uma quantidade ímpar, e a mediana, quando a quantidade for par. Vocês vão entender melhor com o exemplo. Então, a mediana, se os valores que a gente estiver trabalhando, ele for ímpar, a gente não vai fazer cálculo nenhum. Se ele for par, a gente vai precisar fazer um cálculo, tá? Então, olha só. Primeiro passo. Para determinar a mediana, a gente precisa organizar a sequência. O que é organizar essa sequência? Escrever todos os valores na ordem crescente. Vamos utilizar de novo aqui, né, a estatura dos jogadores de basquete, tá? Aí aqui fala que são os jogadores que ocupam a posição central, mas isso não interfere. Então, olha só,
O menor jogador mede 2,20 m, o maior 2,31 m. Então, vocês conseguem observar aqui que a sequência foi escrita na ordem crescente. Só vamos conseguir determinar corretamente a mediana quando a gente organiza essa sequência em ordem crescente, tá? Então, olha aqui. Primeiro exemplo, 11 alturas. 11, ele é o quê? Ímpar. Então, eu organizei aqui, ó, 11 valores na minha sequência. Então, observem aqui, eu tenho 5 valores. O sexto valor está em destaque. Depois eu tenho mais 5. Por que foi destacado esse valor aqui, de 2,26, oitavo ano? O que aconteceu nessa sequência? Eu tenho 11 valores. Eu tenho 5 valores antes do 2,26 e eu tenho 5 valores depois. Por que o 2,26 foi destacado na minha sequência? Vamos? Vou avaliar. Porque ele é um termo central. Muito bem. Porque ele está no centro da minha sequência. Então, eu escrevi uma sequência em que o meio exato da minha sequência é o 2,26. Olha, eu tenho 5 termos antes, eu tenho 5 termos depois. Então, a minha sequência é ímpar, eu consigo determinar o termo central exato, né? Se eu tenho 11, 5 de um lado, mais 5, 10, o termo central, 2,26. Entenderam? Alguma dúvida? Oitavo ano. Dúvidas? O centro da sequência, então, ó, ordenar, escrever a sequência em ordem crescente. O termo central, né, está exatamente ao meio. Oi? Dividiu a sequência, 5 termos antes, 5 depois. Então, 2,26 é a mediana dessa sequência. Ah, tia, vamos lá? Agora, aqui eu tinha 11 jogadores. Agora eu vou trabalhar com 10 jogadores. Agora complicou. Será que complicou? Não. O que eu vou fazer? Quando eu tenho 10 jogadores, o número é par. Então, eu não consigo determinar qual é o único, né? Não vai existir um único termo central. O centro dessa sequência, ela vai ser formada por quê? Por 2 valores. Tá aqui, ó. Eu tenho 4 antes e 4 depois. Eu não posso jogar 5 elementos para cá e 4 para cá. Se eu jogar 5 elementos aqui e 4 aqui, eu vou estar no centro da sequência? Não. Mesma coisa se eu fizer. Vou deixar os 4 aqui e vou jogar 5 elementos aqui. Ah, vou botar um número qualquer aí. Não pode. Então, quando a sequência é par, nós vamos selecionar 2 valores centrais. Tá. Nessa situação aqui, os meus 2 valores centrais foram iguais, 2,26 e 2,26. Se nós encontrarmos a média dos 2 valores, vai ser o próprio 2,26, tá? Mas poderia ser uma situação com 2 valores diferentes. Então, para determinar a mediana numa sequência par, vocês precisam encontrar a média dos 2 valores, tá? Tá aqui na sequência, ó. Para mediana, em situações que a sequência tem uma quantidade par de termos, que é o nosso exemplo, 10 jogadores.
Então, eu vou pegar os dois elementos centrais, vou somar, dividir por 2 e encontrei a média. Certo? Então, quando a sequência tiver uma quantidade ímpar, só selecionar o valor central. Quando tiver a quantidade par, serão 2 valores centrais, a gente vai somar os dois e encontrar a média. Certo? Alguém quer fazer alguma consideração sobre a mediana? 8º ano. Deu para entender. Entenderam? Tá ok, então. Então, vamos seguir a última observação sobre medidas de tendência central. Nós vamos falar da amplitude. Quando a gente trabalha a amplitude, nós vamos trabalhar a subtração de 2 valores, tá? Aquele valor é o maior valor que é apresentado, tá? Do conjunto, subtraído do menor valor. Tá? Vamos ver aqui. Se tem algum exemplo falando da amplitude. Tem aqui. Tá? A diferença, ó. Números de gol. Ana, o maior número de gols, 5 gols. E o menor, nenhum. Então, ó, a amplitude na tabela ali é quanto? 5. Porque qual é o maior valor apresentado na tabela? 5. Qual é o menor? 0. Já a Bárbara, a maior quantidade de gols foi quanto? 3. E o menor? 1. Ou seja, qual é a amplitude? 2. Então, amplitude é a diferença, tá? Do maior e do menor valor que se apresenta na nossa distribuição ali de frequência. Certo? Aí, ó, aqui apareceu, nesse exemplo aqui, nessa situação, aparece a média de gols, né? De cada uma das jogadoras. Então, somou, ó, Ana, 2 mais 1 mais 4, mais 0. Pode aparecer 0, tia? Pode aparecer 0. 2 mais 1 mais 4 mais 0 mais 5 mais 0. Somei todos os gols. Ana fez 12 gols. Bárbara, 2 mais 2 mais 3 mais 1 mais 3. Também fez 12 gols. Então, a média de gols das duas foi igual. Então, essa é a média aritmética. Essa média é simples ou essa média é ponderada? O cálculo aqui. É simples. É simples, muito bem. Na aplicação ali do número de gols de Bárbara, se eu quisesse, eu poderia trabalhar a média ponderada através de uma multiplicação. A gente trabalha a média ponderada quando os valores se apresentam várias vezes. Aqui na nossa situação, Bárbara fez, ó, o número 2. Parece quantas vezes? 2 vezes. O 3, 2 vezes. O 1, 2 vezes. 2 vezes também. Como, pessoal, presta atenção. Como nós temos uma apresentação aqui de valores bem pequenos e a situação, os valores se repetiram somente 2 vezes, a gente trabalhou a média simples tranquilo. Agora, se houvesse uma repetição bem maior, é mais fácil trabalhar a multiplicação e calcular a média ponderada. Entenderam? Tia, eu trabalhei 2 vezes 2, 2 vezes 1 e 2 vezes 3. Depois que eu multipliquei, eu somei. Então, você trabalhou a média ponderada. Não é, por exemplo, numa situação dessa, a gente consegue trabalhar a média simples, normalmente. Só que a média ponderada, ela é mais útil quando a gente trabalha com muito valor, né? Aqui, como está bem simples o problema, nós conseguimos trabalhar ali de forma média aritmética simples. A amplitude, que nós falamos,
Depois, olha aqui, o que aconteceu? Nós organizamos a quantidade de gols de Ana e de Bárbara na ordem crescente. Qual é a moda aqui na situação de Ana? Qual foi a quantidade de gols que ela mais fez em partida? Ou não fez, né? 0. 0. Então, a moda, Ana, a maior, né, apresentação ali foi em 2 partidas que ela não fez nenhum gol. Então, a moda aqui é o 0. De Bárbara, qual é? É moda, amodal, multimodal, bimodal, multimodal, né? Ó, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3. Então, não existe uma moda, é multimodal. 3 valores se repetiram ao mesmo tempo. E aí, a mediana? A minha sequência tem quantos termos? A minha sequência tem quantos termos? 1, 2, 5, 6. 6 termos. Para eu determinar a mediana, o que eu vou ter que fazer? Achar a média dos 2 valores centrais. Porque a sequência, ela apresenta 6 termos. Então, eu vou pegar o centro dessa sequência, 1 e 2. A média, 1,5. Dá para fazer um gol e meio numa partida, gente? Não. Mas é a medida de tendência, é assim que a gente vai trabalhar, tá? E depois aqui, ó, 2 e 2, igual o caso da situação da estatura lá dos jogadores, né? A média de 2 e 2 vai ser quanto? Vai ser 2. Dúvidas? 8º ano. Galerinha, alguma pergunta? Hã? Achei mais fácil do que o outro. É? Então, é bastante interessante esse trabalho de estatística. A semana que vem nós vamos estudar os tipos de gráficos, tá? E alguns tipos de tabela. A tabela, né? Aprender a preencher a frequência e tudo, e os tipos de gráfico que a gente pode trabalhar, né? Para representar algumas pesquisas ali de estatística. Certo? Deixa a tia só conferir hoje a chamada aqui. Ana Gabriela, Ana Beatriz. Mais quem que a tia não havia falado, que chegou depois? João Vitor. Acho que sim, né? Luna, Murilo, Pedro, Felipe, a tia já tinha, Lara, Bianca. Então, galera, mãos à obra. Aproveitem ali, né? Então, se achar o conteúdo mais fácil, a tia está disponível aí para vocês. Qualquer dúvida, tá? Só mandar uma mensagenzinha, que assim que possível a tia retorna para vocês. Boas atividades, um beijo, se cuidem. Tchau, galera. Fiquem com Deus. Tchau. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Tá.